que acontece? Às vezes eu tenho dificuldade um pouco no sentido do cliente demorar a escolher as fotos. E, assim, eu queria uma estratégia de não ser muito invasiva, porque às vezes, assim, a maioria das vezes que eu, quando eu pergunto sobre essa demora, é falta de tempo, vai escolher. Assim, eu percebo às vezes que nem é por falta, às vezes, de não gostar, porque igual tem uma cliente mesmo, que eu tenho foto, tem trabalho que ela não terminou de escolher, tem 1 ano, mas já é o 4º trabalho que ela faz comigo, então não é por esse motivo, sabe? Então, que forma que eu posso ou incentivar, ou ajudar, ou, não sei, cobrar, né, que esse cliente não demore a fazer essa escolha. Tá, vamos lá. Muitas vezes o trabalho está até pago, então nem é nesse sentido também de receber, mas assim, é mesmo de não ficar com o trabalho parado aqui. Tá, vamos lá. Me dá um exemplo de tipo de trabalho, que é? Geralmente eu faço gestante, newborn, aniversário. Tá, vamos pegar um exemplo. Tá, gestante. ensaio de gestante. Perfeito. Isso. Vamos lá. Ensaio de gestante. Como é que você entrega, como é que é esse processo? Deixa eu ouvir de você para ver se eu acho pontos cegos pra gente botar uma luz nele e resolver eles. Por quê? Tem muitas formas de fazer. Uhum. Então, me fala como você faz, que eu vejo se eu acho algum ponto cego. Sim, eu uso a Photogô, né, da GoImage. Então, eu coloco, né, faço a edição das fotos, coloco lá uma quantidade a mais daquilo que foi combinado, né, para tentar fazer a venda de foto extra e entrego, né, e mando o link e dou um prazo para a pessoa escolher. Mas várias vezes já tive que aumentar esse prazo porque expirou, algumas vezes já até comecei a colocar sem prazo para poder, né, para facilitar. E aí não acontece a seleção. Não acontece. Eu começo... E por que você não faz presencial? Presencial? Pela logística mesmo, pela facilidade. No caso, eu sou plano B, né? Então, assim, para mim facilita o fato de não ser presencial. Perfeito. Facilita para você. Sim. Mas será que facilita para o cliente? Provavelmente não. O que acontece? Do lado ali, até eu mesmo como cliente, né, do lado ali, a gente faria essa escolha, né, de forma mais rápida. Exato. A gente tem que tomar cuidado com a facilitação. E, você é poderosa, não é? Sou. Eu acho que eu falo lá dentro do Poder da Autoria algumas vezes que eu não simplifico para o meu cliente, assim, vamos lá, deixa eu tentar trazer isso de uma forma melhor. Uma coisa é você ajudar a vida do cliente, outra coisa é facilitar demais. Sim. Isso com os poderosos é a mesma coisa. A gente tá lá para ajudar vocês, mas a gente não tá lá para mimar vocês. A gente sempre fala isso, né? E eu sempre falo com a Duda, não mima eles, porque se a gente mimar eles não nos dão resultado. Criança mimada não dá resultado. Poderoso mimado não dá resultado. Eu falo muito isso. Ou seja, uma coisa é ajudar, outra coisa é fazer por eles. Então, você tá lá no Poder da Autoria, você sabe que uma coisa a gente ajuda, outra coisa é, te vira. Isso aqui só você pode fazer. Eu não consigo fazer por você. Então, e esse equilíbrio é difícil. Porque às vezes a gente quer ajudar tanto que a gente acaba facilitando. É a mesma coisa você amar demais seu filho, se dizer tudo sim pra ele, pode fazer o que você quiser, meu filho. A chance que vai dar ruim é grande, porque nem tudo que uma criança quer fazer, você tem que deixar aí. Não quero ir pra escola mais. Aí você, tá bom, meu filho, te amo, não precisa mais ir pra escola, não. Uhum. Tá, não sei, mas, se o meu pai e minha mãe tivessem deixado eu fazer tudo que eu queria, eu não tava aqui, não. Talvez não tava nem mais vivo, sei lá onde é que eu tava. Então, vamos lá. Eu acho que dizer sim, facilitar a vida, demais é um problema. Então, o que acontece? A Photogô, mostrar isso digital, é um facilitador. Porém, ele também é um facilitador a ponto de que a pessoa começa a procrastinar isso. Sim. Começa a deixar de lado. Né? Então, a pessoa, ela precisa ter um motivo pelo qual ela tenha que fazer isso logo. Porque a vida dela continua. E como você falou, gestante parece que é mais. Por quê? Depois acontece uma coisa com a gestante. Aquela barriga reduz, aparece um outro problema na frente dela, problema no bom sentido, mas tem um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para descobrir, eu não sei como é que é, mas eu imagino. Sim. Então, assim, as fotos nesse processo, ela perdeu um pouco de força perante o filho dela.
Sim. Né? Ela tem outras coisas para E ela resolver. já que é garantiu importante. também, né, que para tirar as fotos existe assim, uma pressa, né, no agendamento, né, se precisar de reagendar rapidinho, mas depois Ela que fez o passa, que tinha que fazer, depois o resto ela pode adiar. Depois é o clássico, depois eu vejo, depois eu vejo. E é isso que a gente não pode facilitar. Então, o que acontece? Eu, no seu lugar, brigaria no bom sentido, lutaria por mostrar essas fotos presencial. Eu aposto que, primeiro, você mata a seleção na hora. Número 2, você dobra a venda de foto extra. Porque presencialmente é o poder. Presencialmente ela está ali sentada numa reunião com você para resolver isso. Em casa, ela senta para ver isso de noite, e aí o marido grita lá que ela tem que fazer não sei o quê, e daí meu Deus, o leite que era para esquentar, esquentou demais, aí a criança começa a chorar, e aí ela já foi lá trocar a criança, quando ela volta, ela já nem lembra mais o que ela estava fazendo, que apitou o celular dela, que a sogra dela reclamando não sei o quê, e a vida das pessoas acontecendo. E as nossas fotinhas que já foram resolvidas, acaba sendo, amanhã eu resolvo isso. Amanhã cai outra bomba no colo dela. A criança dela ficou doente. Meu Deus do céu. Agora, tu entende? sim, Acontece. faz sentido. Então, o que acontece? No momento que você define uma data e uma reunião com ela, outras coisas da vida dela vão deixar para trás para ser atendida por você. Então, eu acredito que o poder é você fazer isso presencialmente, quando você pode. Hoje eu não faço mais presencialmente, porque a maioria dos meus clientes são de longe. Mas isso não quer dizer que eu não aconselho você fazer onde seus clientes são mais de perto de você. São? Sim. Se são, faça. Ó, você tem algumas possibilidades, vou te dar. Primeira possibilidade, que é o que eu menos gosto. Você fazer o ensaio e no mesmo dia, após o ensaio, você já pegar e mostrar as fotos. É uma possibilidade. Eu tentei. Desse jeito eu não achei muito legal. Também não acho. Também não gosto, também não é a minha maior sugestão. Mas é uma opção. Número 2, você voltar para casa e você fazer isso, fazer sua seleção, fazer sua curadoria, fazer sua edição, fazer todo o processo que você aprendeu lá no Poder da Autoria, deixar prontinho para surpreender ela. Você até pode subir na Photogol, mas você marca com ela um café ou marca com ela para mostrar as fotos, para ela fazer a seleção. Vai tomar mais tempo de você? Vai. Vai tomar mais tempo dela? Vai. E por tomar tempo, a gente valoriza mais. Você já reparou que tudo aquilo que você perde tempo para fazer, você valoriza mais? Verdade. Então você faz essa pessoa te valorizar mais também. Valorizar mais o processo de escolha das fotos. Então, assim, pode tomar mais tempo de você, pode tomar até financeiramente o fato de você ter que ir até o lugar, ou ela tem que vir, e você tem que ir não sei o quê. Só que você vende mais fotos extras e mais uma outra coisa. Você tem um feedback real na sua frente. E o feedback não é da boca para fora. É a cara dela. Quando você está mostrando as fotos e o seu olho vai para a cara dela, você sabe se ela está gostando muito, mais ou menos ou pouco. Verdade. Então, esse é um processo que a maioria dos fotógrafos esquecem. Só que o feedback é poderoso. Só que o feedback poderoso é olhar para a sua cara e não para olhar para o que você fala. Se eu perguntar para você o que você achou do Poder da Autoria, você vai ter uma reação no seu rosto. O seu rosto tende a ser mais sincero do que sua palavra. Dificilmente você vai vir aqui e falar assim, ó, é uma bosta, você é um pilantra. É difícil. Mas é difícil você falar isso, tem que ter muita coragem. Daqui a pouco você fala assim, eu gostei, foi bom. Aí você fala assim, pra mim, você tá falando que você não gostou tanto assim. Agora você fala, você sorri, que eu nem você tá sorrindo agora, com o olho. Não, pô, foi sensacional. Nossa, cara, explodiu minha mente. E você começa a ver, meu Deus. Você não tá falando com a boca, mas você tá provando pra mim que realmente é bom. Que pra você fez sentido. E esse mesmo feedback, esse feedback é importante pra mim. Porque se não foi bom pra você, eu preciso descobrir o que aconteceu da nossa parte ou da sua parte que não foi bom. Primeira coisa que eu vou fazer é sentar do lado da Duda e dizer, investiga essa moça. Vamos lá, abre o Facebook dela, abre a comunidade, quantas vezes ela postou, o que ela fez, olha na plataforma, quantos por cento, onde ela parou, o que ela tá. A gente investiga tudo de vocês. Se alguém vir aqui e tiver com uma cara de que aparentemente não gostou, não. Porque o feedback é poderoso pra gente melhorar o nosso processo.
Sim. E eu aprendi isso, adivinha onde? Fazendo isso que eu tô falando para você, vendendo meu trabalho presencialmente para as pessoas. Eu conseguia ver na cara dela se essa pessoa tinha gostado ou não. E se ela não gostava, eu tentava entender quais eram as fotos que ela gostava mais e quais as fotos que ela gostava menos. Não é para mudar todo o meu processo, mas para entender. Será que o meu trabalho tá ruim? Será que talvez essa cliente não é a cliente ideal? Talvez será que essa parte do meu trabalho não tá legal? Será que faltou uma parte do meu trabalho? É muita coisa que passa na cabeça. Então vamos lá, esse feedback também é importante. Sim. Então, se você puder mostrar presencialmente, você acaba botando uma pressão ali. A coisa finaliza e no final das contas é bom para você e bom para o cliente. Porque vou te contar uma outra coisa que acontece. Você acha que eu nunca presenciei atraso de cliente? Óbvio que já. Tem cliente atrasado também. E agora um desafio maior como é tudo online para mim, como é que eu faço tudo isso que eu estou falando para você de uma forma online? Né? A gente pode até falar um pouco mais sobre isso já. Então, assim, é um desafio pra gente aqui também. Mas para pensar. Um dia eu vivenciei isso. Um dia, umas pessoas perguntaram para um cliente meu, foram jantar na casa deles, né? Casa nova, tinha um casado, casa nova, aquela coisa, correria, construindo, doideira. Eu queria ver as fotos de casamento de vocês, foi o curso que fotografou, né? Nossa, eu queria muito ver as fotos dele. Pois é, a gente não tem um álbum ainda, eles falaram. Como assim não tem um álbum? Meu Deus, já faz meio ano, né, do casamento. Então, o curso não finalizou ainda e tal. É óbvio que quem levou a culpa? Você. É eu. O amigo dele perguntou pra ele por que eles não tinham a foto de casamento, o álbum de casamento pronto. E ele enfiou no cu de quem? No cookie do Kunz. Enfiou no cookie do Kunz. Aí ele não ia dizer assim, não, é que a gente é uns relaxados, não escolhemos as fotos, não liberamos eles escolher e não saiu e por isso que a gente não tem. A culpa é nossa, ó. O Kunz não tem culpa nenhuma. É difícil você encontrar pessoas assim. Sim. Geralmente eles vão enfiar no cookie de alguém. O que acontece? Além do cliente não ter o trabalho pronto, além de eu não ter o trabalho finalizado, eu ainda levo a culpa para as pessoas das quais não sabem qual é a verdade do processo. A partir daquele dia, que depois eu fiquei sabendo isso, porque as pessoas, os amigos desse cliente me falaram, nossa senhora, né? Você demora para entregar as fotos, ele falou para mim. Eu falei, como assim? Não, porque eu fui no fulano de tal, daí me contou essa história. Eu falei, desgraçado, né? E aí o que eu descobri? Aquele dia foi uma virada de chave para mim. Porque eu pensei, velho, isso aqui é um tiro no meu pé. A culpa não é minha, mas eu tô levando a fama de atrasão, de demorado, né? Então, a culpa não é minha. Mas, para aquele cara, foi. Então, eu comecei a entender que isso é ruim para mim, é ruim para o cliente e é ruim para os meus, talvez, quem sabe, futuros clientes. Então, isso é ruim para todo mundo. E quando é ruim para todo mundo, velho, não faz sentido. Então, quando a gente estabelece um prazo e deixa muito claro esse prazo, a gente facilita a vida de todo mundo. Minha, ganhei, recebi, finalizei. Cliente, pagou, trabalho finalizado, tudo certo. Quando alguém chega lá pedir para ele tem um trabalho bonitão, pô, que massa, tá tudo na mão. Então eu acho que isso também é muito bom. Então, dito isso, se eu fosse você, faria curadoria, a edição, subiria e marcaria, tipo, o quanto antes. Se eu conseguir no outro dia, ou daqui 2 dias, ou em uma semana, melhor. Por quê? Porque a cliente está mais emocionalmente envolvida com as fotos. Envolvida com você. Pô, foi legal o ensaio, foi bacana a experiência, ela tá curiosa para ver essas fotos. Não deixa essa curiosidade morrer. Então, quanto antes você fizer, antes vai dar certo essa parada. E aí, assim, eu faria esse processo. Caso contrário, tem alguns casos que não vai dar presencialmente, aí você, como uma segunda ou uma terceira opção, você faz isso online. Mas da online eu ia fazer da mesma maneira. Tentaria mesmo assim dizer assim, vamos fazer uma reunião e eu te mostro online. Ou seja, a gente não pode se encontrar presencialmente, mas a gente continua marcando uma data, um horário, pra gente fazer isso que a gente tá fazendo agora. Sim. Só que olhando as fotos. Então você abre no Zoom, compartilha sua tela, vai mostrando e tá tudo certo. Legal. Ajuda muito, porque nesse caso você está marcando um comprometimento só não presencial. Mas é um comprometimento com a pessoa, então pode ser depois do horário, pode ser de noite.
Pode ser, sei lá, a hora que ela for interessante para você e para ela. Ela Então, vai você faz parar isso. pra fazer isso, né? Exato. E eu vou te falar uma coisa. Se o celular dela apitar uma mensagem, ela vai ter o respeito, a maioria tem, de não responder aquela pessoa durante a reunião. Você está em reunião com ela. Você tá lá. Agora, se ela está olhando sozinha as fotos e toca o celular dela, apita o celular dela, um WhatsApp do primo, da prima, ela vai responder. Porque ela não está comprometida com ninguém. Ela está comprometida com ela mesma. Sim. Então, cara, esse é o poder, tá? Então, essa é uma opção. Terceira opção. Não deu nada certo, esse cliente tá de brincation contigo. Tá bom. Aí você manda as fotos e dá um prazo. Você tem 3 dias para fazer a seleção. Meu Deus, por que 3 dias? Cara, vou te ensinar uma coisa. O Poder da Autoria tem 1 ano de prazo para assistir. Você assistiu quantos por cento? Você lembra? Tudo. Tudo. Beleza. Rapidinho no início. Que bom. Você é uma coelhinha. Mas você é rara. Você é rara. A maioria procrastina. E não tem um maldito mês que não... não tem... A gente manda o e-mail. A gente manda, né? Não sei se... Eu não vou lembrar com 100% de certeza, mas a gente manda alguma coisa assim. Você fez 3 meses de curso ou 6 meses de curso, está fechando meio ano e tal, a gente manda um e-mail avisando, espero que você tenha gostado, me dá um feedback, onde é que você tá e tal. Depois a gente manda, faltam 3 meses, eu não tenho certeza os prazos, tá? Então tô inventando assim, a gente tá? recebe os avisos. Falta 3 meses, falta 1 mês. Cara, o de 3 meses, o de 1 mês, ninguém responde. Quando o de falta 1 semana, fudeu. A galera começa a responder, ai meu Deus, por quê? Porque daí tem as milhões de desculpas que, não tô dizendo que não são verdades, Sim, mas vai ter um ano. Milhões de possibilidades, e aí faltando 1 semana agora ele vai resolver a vida dele. Por que ele resolveu há uma semana? Será que todo mundo resolve na mesma semana a sua vida? Não, é porque falta 1 semana para acabar. Sim. Ou seja, quando o prazo está terminando, as pessoas elas têm um senso de vou perder. E aí faz as pessoas se movimentarem. Eu até pensei nessa possibilidade de, quando enviar, né? Ainda mesmo a própria plataforma, ela mostra que tem um tempo, né? Ser um pouco mais enfática nessa questão do tempo, que se não se expirar, eu tenho que refazer, alguma forma, sabe? E para mim hoje é mais viável fazer online mesmo. E as pessoas que não escolhem, né, de forma rápida são exceções, né? Não é a regra. Mas eu queria pensar numa estratégia mesmo, porque assim, uma menina que tem mais de 1 ano, eu tenho essa liberdade, né? Ela fala realmente que é mais falta de tempo, né? E tanto que eu tô falando, já é o 4º trabalho. Até brinquei, falei, se você não escolher as outras, eu não vou entregar o último trabalho. Boa. Eu acho que essas brincadeiras são legais. Só que você tem que às vezes tem que bater o pé. Não pode. Lembra que eu falei? Não pode facilitar demais. Mas dizer, e você tem que falar para ela, você precisa finalizar. Seguinte, por que você precisa finalizar? Primeiro, porque precisa finalizar, ponto. Você não tem que dar sempre desculpa de porquê. Por exemplo, senão depois eu tenho que ir retrabalho para fazer de novo. Cara, a plataforma são 3 dias, eu preciso que tu escolha pra gente conseguir finalizar. Eu tenho que fazer os backups, eu tenho que finalizar o seu trabalho, eu tenho que remover o que você não escolheu, eu não sei como é que é o seu processo. Então você tem que dar clareza sobre isso. Você precisa fechar o gap. Tu entende? Você imagina, se a pessoa tem uma empresa, se é uma cliente, você tem que ter início, meio e fim. Cliente que não tem início, meio e fim é cliente que vai dar problema lá na frente. É problema que vai dar problema, sabe? Então, assim, cria essas estratégias e coloca poucos dias de prazo. Eu sei que você quer, e todo mundo quer, ser queridão. Não, você tem 2 semanas para escolher, no seu tempo, você tá só se fudendo nessa situação. Você tem que botar prazo. Por quê? Porque você tem que deixar claro para ela. Já imaginou? Você não escolhe agora. Aí você escolhe daqui 2 meses. Daqui 2 meses eu tô com... Já imaginou se todo mundo resolve agora, chegou Natal, agora no Natal todo mundo resolve escolher. Aí você vai escolher, eu tenho você, mais 20, 30 clientes que escolheram na mesma semana, que eu não vou conseguir entregar nada pro Natal. Então eu tenho que respeitar meu cronograma para eu não atrasar as minhas entregas. Faz sentido, não faz? Sim. Porque acontecia, pra mim sempre acontecia todo ano. Chegou em novembro, chegou começo de dezembro, todo mundo quer terminar os álbuns do ano que não terminaram, porque eles querem ter um maldito álbum de casamento
para mostrar na noite de Natal, Natal. seus desgraçados. E aí começa, porque a encadernadora, a GoImage, também tem prazo. Por que ela tem prazo? Porque ela também recebe muito mais álbuns do que o normal no final do ano, porque todo mundo quer a mesma coisa. E o que acontece? Quando todo mundo quer ao mesmo tempo, você se sobrecarrega a encadernadora. Qual é ali que começa a dar erro? A encadernadora erra, você erra. Por quê? Pressão. Sim. Então, a gente tem que deixar claro sobre isso, né? E às vezes a gente tem que avisar, quer as fotos para Natal? Tem até tal dia. E eu dei umas dicas dessas para as encadernadoras alguns anos atrás num congresso. Eles estavam numa mesa redonda, olha que louco, discutindo sobre isso. Eu falei, mas o erro é de vocês, né? Levantei e falei, o erro é de vocês estão ligados, né? Falei, como assim, Kunz? Cara, coloquem um prazo. Mandem um e-mail para sua base dizendo o seguinte, fotógrafo Kunz, se você quer o seu álbum até o dia 20 de dezembro, você precisa enviar o seu álbum até dia 10 de dezembro. Álbuns enviados a partir do dia 11 de dezembro não serão mais entregues até o Natal. Serão entregues a partir do dia 10 de janeiro. Eu estou inventando números. Sim. Por quê? Aí pronto, acabou. Aí tá o prazo. Mas sempre vai ter o cara que vai tentar. Sim, jeitinho brasileiro a gente tem, né? Mas fica mais claro. Então todo mundo... E foi muito legal. Isso foi muitos anos, já que foi isso. E isso melhorou muito o mercado. Agora fica mais claro. Então quando o meu cliente chega aqui, Oi, Kunz, eu quero terminar meu álbum. Cara, passou prazo. A encadernadora não entrega mais. Era até tal dia para entregar. Não tem mais o que fazer. Não adianta podemos chorar, se abraçar, mas não vai resolver, entendeu? Então, eu acho que o combinado, aquela frase que eu falo muito no Poder da Autoria, né? O combinado nunca sai caro. Então, se você combinar isso com ela e coloca prazos curtos, combina com ela. Deixa ela entender que você está sendo boazinha e comprometido com ela. Então, você aqui, tem 3 dias para escolher, eu tenho mais 3 dias para não sei o quê, e aí 3 dias para... Tô inventando, para terminar o trabalho, tá na sua mão. E aí, para gestante especial, aí quando você parir lá da sua criança, você já vai ter tudo na mão para mostrar para as pessoas que vão te visitar no hospital, na sua casa, ou seja lá onde for. Você tem que usar esses pequenos sonhos a seu favor. Porque eu acho que, assim, o que eu me lembro, tá? O que eu me lembro de quando eu trafava bastante gestante, assim, né? Que tinha volume grande, né? Elas queriam o álbum para quando elas parissem lá no hospital, as pessoas iam visitar e elas verem as fotos. Sim. Então eu dizia, para ter as fotos lá, você tem até tal dia para fazer a seleção, né? Dito tudo isso, vou te dar mais uma ideia. Você pode ser um pouquinho mais incisiva. Seguinte, você tem até tal dia para fazer a seleção, senão a gente mesmo faz. Você tem tal dia para fazer a seleção, senão eu mesmo faço. Eu mesmo faço e finalizo elas. O lado bom disso, você finaliza o trabalho. O lado ruim disso é que se você mesmo faz, você não tem como vender extra. Você não tem como vender extra para você mesmo. Você não tem como escolher fotos extras e depois fazer ela te pagar. Então, é uma técnicazinha, não é muito bom porque você acaba não vendendo foto extra por conta disso, mas também... Mas dá uma pressionada, exatamente. Né? Eu tenho, inclusive, sim, contrato, tá? Não acho que contrato vai mudar alguma coisa, não é isso que eu tô sugerindo, Sim. Mas, por exemplo, eu tenho, né? Porque eu tenho um prazo para entregar meu trabalho no contrato, por exemplo. Tem um prazo. Eu não vou lembrar de cabeça agora. É tantos dias, tantos meses pós-trabalho, pós o dia do casamento, tem que ter finalizado. Para eu ter esse trabalho finalizado, tem alguns prazos que a gente tem que cumprir, certo? E aí eu começo, tantos dias depois do casamento tem que te entregar. Começa comigo, comprometimento. Você tem tantos dias de prazo para fazer a seleção ou liberar para a gente fazer a seleção, né? Dito isso, o que acontece? Depois eu tenho tantos dias para diagramar o seu álbum e depois você tem tantos dias para aprovar a diagramação, eu tenho tantos dias para imprimir o seu álbum. E isso vai fechar no máximo, todos os prazos máximos fecham o máximo de prazo que eu tenho no contrato para finalizar lá, né? E daí, no meio disso, diz, se a pessoa não selecionou nesse prazo, né, se você não selecionar nesse prazo, você está autorizando eu fazer essa seleção para que eu consiga passar para o próximo passo. Então, você tem até o dia 10 para se fazer a seleção. Se você não fizer até o dia 10, então eu tenho até o dia 30 para eu fazer essa seleção
para conseguir, então, te entregar de novo para você aprovar a diagramação. Aí você tem, sei lá, estou inventando, 10 dias para aprovar a diagramação. Se nos 10 dias você não aprovar a diagramação, nos próximos 10 dias eu vou considerar que a aprovação tá ok e vou mandar para impressão, para sempre conseguir cumprir o prazo no final. Então, no final das contas, assim, não acho que no contrato resolva alguma coisa, mas é um exemplo que eu quero dar para você entender que eu não estou sendo maldoso com ele, bem pelo contrário. Eu só estou colocando combinados para que no final fique tudo perfeito e a gente consiga finalizar o processo certinho. Porque, cara, pior coisa é você fotografar um evento, um ensaio, qualquer coisa, as pessoas saberem que você fotografou, que seu cliente fotografou, elas pedirem para ver e ela não tem. Ela sempre vai dar culpa para você, fotógrafo. Ah, aquela minha fotógrafa não entregou ainda. Minha fotógrafa é enrolada. Por aí não é legal, né? Sim. Não é legal. E outra coisa também que, assim, né, esse caso que eu falei, esse exemplo, é uma pessoa conhecida, então é mais tranquilo. Mas tem aquela coisa da pessoa que não é tão próxima, é segurança de não ter gostado do trabalho, sabe? Nossa, é muito ruim. Só que aí a gente vai colocando minhoca na nossa cabeça, né? Será que ela não escolheu porque ela não gostou? E aí a gente começa, cão abandonado, né? Daí a gente vai desgrameira, a gente vai pensando, né? a gente vai pensando que a gente fez uma coisa errada. Só que nem sempre a culpa é nossa. Sim. Às vezes é, mas às vezes não é. Às vezes a culpa é só que às vezes não é nem culpa dela também, tá? Às vezes é culpa de quem? Do universo, que a vida dela explodiu no colo dela e ela tá resolvendo um monte de coisa, né? Então, assim, se você organizar e botar prazo, fica mais fácil até para ela. Depois que ela selecionou, tipo, que bom que eu fiz isso e tá feito, uma coisa a menos na vida. Risca o check no caderninho, né? É ótimo, quando aquela sensação de finalizei, partir, né? Que a gente não faz um trabalho só, a gente tá trabalhando em várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, quando termina, Exato. Eu vou te falar uma coisa. Isso você pode usar como pronunciamento de venda durante a sua venda, durante o seu orçamento. Você pode já explicar e educar o seu cliente ali nesse momento. Mariazinha, a gente vai fotografar seu ensaio em uma semana eu tenho material finalizado, tá bom? Tenho material finalizado, a gente marca um dia pra gente se reunir e a gente fazer a seleção juntos. Eu te ajudo nesse processo. Porque, eu sei que é difícil. Selecionar, eu vou te entregar, vou inventar tudo agora, tá? Eu te entrego uma média de 50 fotos. Escolher 10 fotos de 50 é um trabalho sujo. Então eu te ajudo nesse processo. Eu tô acostumado a fazer isso. A gente senta juntos e a gente faz juntos essa seleção rapidão. Coisa de 20 minutinhos a gente finaliza esse processo. E aí, em mais 2, 3 dias, eu consigo ter o material todo pronto na sua mão. Então, assim, a gente vai fazer um ensaio lá no começo de outubro. Cara, metade de outubro tá tudo na sua mão, lindão, pronto para você mostrar para todo mundo. Tá vendo como agora os prazos não tá parecendo ruim pro cliente? Tá parecendo bom, tá parecendo que, caramba, massa, vou fazer as fotos, vou ganhar elas, vai ser rápido, quero contratar essa mulher. Porque, meu Deus, as outras fotógrafas não falaram isso. A outra me pediu 30 dias para edição. Tu entende? Então, a gente tem que usar essas coisas como pontos positivos para a nossa venda também. Porque na hora que as pessoas estão comprando, elas querem isso, elas querem velocidade. Depois que elas fizeram, é que elas vão esquecendo da velocidade que elas queriam. Mas quando elas contratam, elas querem rápido. Não é? Sim. Então, assim, eu acho que são pequenos pronunciamentos que você pode falar. E aí, de novo, na sua cabeça, marcar uma reunião presencial ou marcar que seja online, quando digo uma reunião é para vocês verem junto, parece que você está atrapalhando a vida dessa pessoa. Sim. Mas não tá. Você tem que tirar isso da sua cabeça. Você tem que mudar primeiro isso na sua cabeça para você, na hora de falar para as pessoas, mostrar para elas que você tá ajudando elas. Vou te dar um exemplo. Meu cliente pode escolher as fotos. Então, vou fazer um casamento, vou entregar uma média de 800 fotos do casamento, beleza? Essas 800 fotos, ele, sei lá, comprou um álbum com 150 fotos. Tá? Tô dando um exemplo. Então, o que acontece? O meu cliente acabou de comprar um álbum de 150 fotos. Perfeito. Primeiro, abre parênteses, eu quero vender mais para ele. Certo? Quero vender foto extra. Já deixei claro no orçamento que eu vendo foto extra para ele. Dito isso, o que é que acontece? Quando eu estou fazendo o orçamento, eu falo isso para eles. Seguinte, como é que vai funcionar? A gente vai fazer casamento e tal, e até 2 semanas depois eu vou te entregar as fotos todas.
E a partir dali a gente tem duas possibilidades, tá? Vocês, então, com essas 150, uma média de 800, desculpa, uma média dessas 800 fotos, vocês podem escolher as 150 fotos que vocês mais gostaram para colocar no álbum, né? Então, assim, vocês podem fazer essa seleção, ou, se vocês preferirem, a gente pode lhes ajudar nesse processo de fazer esse trabalho sujo, de pegar 800 fotos e baixar para 150, que é trabalhoso para um caramba. A gente pode fazer esse trabalho sujo para você, te entregar uma seleção e uma diagramação do álbum já pré-pronta. Já pré-pronta, e ao invés de você fazer todo esse trabalho sujo de seleção, você só faz uns ajustes finos. A gente faz uma seleção do que a gente acha importante, sem deixar nada de fora. E vocês, então, com essa seleção, ao invés de fazer todos os trabalhos sujos, vocês só fazem esses ajustes finos. Ah, quero tirar essa, eu quero colocar uma outra que eu gostei muito e que não tá. E é isso. E aí, o que vocês acham? Então, basicamente, o que eu disse? Vocês podem escolher, ou vocês podem receber isso tudo pronto da nossa parte. 90% das pessoas escolhem que a gente faça a seleção. Eu acabei de dizer que é um trabalho sujo. Quem gosta de fazer trabalho sujo? Ninguém gosta. Eu já tô entrando na cabeça do cara falando, vou fazer o trabalho sujo aí, ó. Eu faço para vocês trabalho sujo. Sou eu o profissional. E não é sujo o trabalho? Não é desgastante o trabalho? Não. Senta a noiva, senta o noivo, e aí vem uma sogra querer olhar as fotos junto e faz a seleção. É um inferno. Essa eu quero, amor. Não, essa aqui não, amor. Essa não. Você vai botar essa, tem que botar a minha também. Aí começa. Aí, 3 semanas de casamento já estão brigando por causa das fotos, escolher as fotos. Né? Então, assim, o que eu tô tentando dizer? É um trabalho sujo. E eu sou profissional e sei fazer isso muito bem, sem apego. Eu olho a história, né? E depois ele vai fazer esse ajuste fino. Então, eu já deixo isso claro para eles, e isso faz com que 90% dos meus clientes digam, não, Rons, você está liberado para fazer a seleção. Ótimo, eu já coloco aqui no meu fluxo de trabalho. Nós vamos fazer a seleção desse casamento. Então, o que eu faço? Eu mando as fotos para eles, né? Já começamos o processo de seleção. Às vezes eles nem olharam todas as fotos ainda, e eu já tenho a seleção pro álbum de casamento. Ela olha e diz, uou, foda, vocês são foda. Beleza, vou diagramar. A gente diagrama e é o próximo processo. Então, assim, de novo, tudo é uma questão de como a gente fala, né? Tudo é uma questão de como a gente fala. E a gente tem que falar de uma forma que beneficie eles, e de fato, eu acredito que eu, como cliente, não gostaria de escolher. Eu, como cliente, gostaria que o meu profissional, o profissional que escolhesse. Tu entende? Tipo assim, cara, não sou eu que vou escolher as coisas, assim, quando eu contrato um profissional. Eu contratei um profissional porque ele é o profissional disso. Se eu fosse saber fazer isso, eu mesmo faria. Né? Então, uma coisa que é interessante, às vezes igual eu penso no cliente como se fosse eu, e nem sempre todo cliente vai pensar da mesma forma que eu, né? Igual, você fala uma coisa no Poder Doutoria sobre a gente não tratar as fotos como nossos filhos, né? Com aquele apego, e também às vezes quando você está entre dúvida entre duas fotos, quer dizer que as duas, provavelmente as duas são ruins. E assim, às vezes eu tenho às vezes eu mando até mais fotos, fica um pouco cansativo, porque fica repetitivo. Por quê? Igual eu mesmo. Tem expressão que a gente faz, a foto é praticamente a mesma, mas muda uma expressão. Aí tem coisa que você, sabe, às vezes uma coisa que você fez com você não gostou. Aí eu fico assim, eu vou mandar as 2 ou as 3 pro cliente ver aquela diferenciação, que deu ali no sorriso, não sei o quê. Então fica um processo cansativo, né? Porque ficam mais fotos ainda. Esse é o processo que você vai ter que entender. Se você não treinar isso na curadoria, você não vai treinar onde? Sim. Você é uma fotógrafa profissional, você tem que saber quais são os meus pontos fortes. É uma gargalhadona ou é um sorriso mais de boa? Ou é o mais sério? Não quer dizer que você vai fazer só uma coisa. Mas se você tem 3 sorrisos numa foto, você tem 3 fotos com sorriso, você, profissional, vai ter que decidir isso. Não é o cliente, na minha opinião. Eu não queria decidir isso como cliente. Eu sei que tem clientes que querem, que são os controladores. Mas o cliente controlador, geralmente, olha o que eu vou dizer. Cliente controlador, geralmente, é o cliente que não confia tanto quanto deveria no profissional. Tá controlando tudo. Sim. Só que o cliente que a gente mais curte é o cliente que não controla, é o cliente que confia. Verdade. Ele diz assim, Fernando, confio em você.
faz o que tem que ser feito. Tu entendeu? Sim. Esse é o ideal, né? Então, assim, de novo, dando o exemplo do cara que vai fazer as paradas no telhado lá de casa, ele sugeriu algumas possibilidades. No momento que eu confiei a ele, eu digo, cara, confio em você, faz a coisa acontecer como ela tem que acontecer. Eu só não quero mais problema. Quero resolvido, com a impermeabilização sem ser furada, confio em você. Nesse momento que eu digo isso pra ele, eu sei que ele treme a perna. Por quê? Puta, o cara tá confiando em mim. Tá largando na minha mão. Eu não tenho como culpar depois. Ah, não, mas é que tu queria tal coisa. É que tu queria assim. Não, eu não queria nada. Eu só quero funcionando. Tá contigo. Ou seja, eu tô largando a responsabilidade pra quem é profissional naquilo. Não faz sentido? O profissional vai querer surpreender, né? Já que confiou. Claro. E aí você tem aquilo. Quando você vê o seu cliente confiando em você, você diz, caraca, mano, agora puta que pariu, tem que fazer bem feito, né? PQP, assim. Tem que surpreender. Exatamente. Então, tem clientes controladores? Tem. Lembra que eu falei? 90%? 90% quer que a gente selecione. Tem uns 10% que é controlador. Sim. E tá tudo bem, a gente tem que lidar com ele, não tem nada de errado com ele. Por isso que eu falei, eu tenho que parar de ver meu cliente como eu. Nem todo cliente é como eu. Porque você é controlador. Da mesma forma. Exato. Você é controlador. Só que tu quer que as pessoas te controlem o tempo todo? Não. Não quer. Então você tem que, assim... tanto, Robson, que quando eu fiz minhas fotos, quando eu contratei uma equipe de fotografia para o meu casamento, muitos anos atrás, né? Eu cheguei a fazer a diagramação, não é diagramação, porque eu não trabalhava com isso, eu não entendia, mas assim, eu organizei as fotos do jeito que eu queria que ficasse no álbum, não deixei nem eles fazerem. Total. Tá, então, e aí? Querendo ou não, eu tenho que mudar mas isso. A culpa, cliente, vamos lá. Meu cliente a culpa, não sou eu. E a culpa é sua ou a culpa é deles? Eu acho que tem a ver mais comigo, porque eu confiei no trabalho, eu gostei do trabalho. Mas eles não conseguiram te convencer a que eles fossem melhor do que você. Pode ser. Eu não tô dizendo que a culpa é deles. Provavelmente. Eu tô dizendo que a culpa também é deles. Sim. Não que a culpa é deles, mas também é. Por quê? Porque, mano, eles não conseguiram te convencer. É mais ou menos como você falar para o mecânico como ele deve arrumar seu carro. Parece estranho, né? Sim. Você chegar lá numa doceira e dizer como você quer o doce. É estranho. Então faz você mesmo, caramba. Não é mesmo? Então, assim, toma cuidado só, porque acho que, assim, é bom você ser controladora por um lado e é ruim por outro, né? Mas se fosse você, entenderia que a maioria, eu acredito, a maioria das pessoas paga para que resolvamos os problemas dela. Poucas pessoas pagam para ajudar a resolver o problema. Porque nesse caso você pagou as fotos lá e ajudou a resolver o problema, ajudou a diagramar, ajudou a fazer as coisas. Você está ajudando a resolver o problema. Tudo bem. Só que a maioria das pessoas... Eu fiquei satisfeita, eles ficaram satisfeitos, mas não precisava disso, né? Não precisava. Só que a maioria das pessoas paga para resolver o problema. Sim. Ou seja, né, paga e diz assim, cara, resolve meu pátio aí. Eu não vou botar a mão no enxágue. Eu não sei fazer isso. Eu vou pagar para você resolver esse problema. A maioria paga isso. Eu vou te falar. Quem paga mais e quem paga melhor, normalmente é aquele que não quer sujar a mão. Ou seja, não quer fazer nada. Ele quer tudo pronto. Reparou nisso? Verdade. Repara nos grandes produtos. Tipo, compra carro, sabe? Se comprar um carrão de 100, 200, 300 mil, eles vão fazer tudo por você. Você só vai lá, assina e paga. Vai sair emplacado, vai sair tudo. Se você comprar um carro de entradinha ali, uns pilinhas, você vai ter que ir, depois você vai ter que ir no cartório, você vai ter que ir não sei onde, não sei onde. Porque não está incluso isso aí, só está o carro. Ou seja, se você reparar, todos os produtos, as empresas que vendem um trabalho e produtos e valores mais altos, eles acabam atrelando ao resolver todos os problemas juntos também. Sim. Então eles resolvem a papelada toda, né? Então é o que é. Adoro conversar com você, porque você tem uma visão assim muito ampla.
Porque, assim, claro que eu já tinha pensado em algumas estratégias, mas você consegue ver além, sabe? É muito bom poder conversar. Sim. Eu falo que eu aprendo todo dia. Eu não estou Que conseguindo legal. acompanhar todos os dias ao vivo por causa do meu horário de trabalho. Eu sou professora, né? Do plano A. Sim. Então, eu estou na semana do professor. Então, todo dia eu estou aqui, ó, tentando, né? Falei, não, hoje é meu dia, eu vou conseguir. Mas, assim, Opa! tudo... Travou. Nossa, às vezes, assim, pra mim, talvez não seja minha dúvida a princípio, quando você vai explicar, nossa, é tanta coisa que clareia. Foi ótimo ter conversado com você sobre isso. Abriu minha mente, assim. Até esse finalzinho tem a ver comigo, porque eu sei que muitas coisas, assim, que eu, né, como empecilho, só eu mesmo que coloco. Não é minha personalidade, eu sei que eu tenho que trabalhar isso, até mesmo no trabalho, de crescer mais, eu sei que eu vou colocando empecilho, sabe? Sou aquela pessoa que acha que nunca tá bom, sabe? Que não tá bom o suficiente. Então, assim, eu sou muito insegura ainda em relação até ao meu trabalho, então, sabe? Então, assim, eu sei que eu tenho que trabalhar essas coisas, mas eu já fui... Uma frase que, assim, eu levo pra minha vida, a questão do é melhor feito, né, do que o perfeito não feito. Porque eu deixava de fazer muita coisa por não achar perfeito. Nem mostrar meu trabalho eu mostrava, sabe? Só quando alguém falava que estava muito legal, eu sentia bem, mas eu ainda, sabe? Sempre achei que não era suficiente, sabe? Mas, assim, eu tenho melhorado, né? Tenho melhorado, o PDA me ajudou demais, assim, eu tô vivendo coisas com a fotografia que eu nunca imaginei que eu fosse viver, sabe? Tem sido, assim, excelente. É por isso que eu trago essas dúvidas, adoro quando, né? Essa visão do macro que você consegue passar pra gente. Muito bom. O que você não imaginava viver que você tá imaginando? Fiquei curioso. Nossa, é uma coisa assim que você fala, eu falei assim, não, gente, era eu. Sobre, assim, o tempo que vai fazer com que eu melhore na fotografia. Daqui uns 10 anos, 20 anos, como se fosse o tempo que fosse, né, fazer com que eu fosse uma fotógrafa melhor. A questão de vender extra, eu nunca tinha pensado na vida em vender extra. Sabe? Eu falei assim, gente do céu, por que eu tô fazendo isso? Quando você falou sobre isso. Então, assim, são coisas que eu nem imaginava, sabe? Poder fazer... poder sonhar, e eu sou funcionária pública, poder sonhar em abrir mão do meu concurso, sabe, para ver de fotografia, assim, isso essa questão, principalmente né, de abrir mão do concurso, ainda eu penso um pouquinho mais para frente, mas eu nunca nem pensei nisso, hoje eu já sonho com isso, sabe? Então, assim, nossa, o PDA foi um divisor de águas na minha fotografia, na minha vida, assim, muito bom. Que massa, bom demais te ouvir, bom demais. É louco, né? Como é capaz da gente, enfim, como a gente vai subindo as escadas da fotografia, a gente vai vendo mais longe. É natural, como a gente sobe toda a escada, a gente vê mais longe, né? A escada da fotografia é a mesma coisa. À medida que você vai subindo os degraus, e que não precisa levar 10 anos para subir esses degraus, você vai subindo esses degraus, você vai vendo, opa, olha, não é que dá pra viver mesmo de fotografia? Não, eu não ia subir nunca, porque a primeira vez que eu comecei a fotografar foi em 2009, mais ou menos. Aí, uns 2 anos depois, eu fiz um cursinho. Não médio não olha não, porque você vai ver que eu não tô fazendo tudo muito certinho, não. Já tem um tempinho que eu não posto, mas tô fazendo coisa errada. Não tô dando conta, mas eu vou, né? A gente sabe, né? O que acontece? Eu comecei em 2009 a fotografar. Então, depois de uns 2 anos, eu fiz um curso de fotografia básica. Aí, assim, aí eu fazia um ensaio no ano, um aniversário, uma coisinha. Então, tipo assim, nunca ia sair do lugar. Quando você vem com um desafio 10 em 30, eu falei, que é isso? Que loucura, 10 ensaios em 30, isso não é pra mim, não. Então, tipo assim, ali foi, nossa, eu falei, gente, tem como sim. Às vezes, quando eu tô assim, trabalho, eu coloco na minha cabeça assim, falei assim, nossa, gente, eu mesmo podia fazer esse 10 em 30 por mim mesmo, no sentido de quê? De poder estar sempre tendo trabalho, né? Então, assim, nossa, eu tô vivendo coisas que eu nem imaginava que eu ia viver, Robson. Mudou mesmo minha vida. Que legal, eu parabéns. Sempre amei fotografia, fazia como hobby, né? Comecei com minhas... Na verdade, o primeiro trabalho que eu fiz foi uma colega falou assim, faz pra mim. Aí eu falei, foi até um susto. Depois fiquei fotografando minhas filhas, fazia uma festinha ou outra. E depois eu falei assim, gente, eu posso viver de fotografia. Eu posso... Não, muito bom. Posso fazer o que eu amo, né? Viver disso, receber por isso, muito bom. Parabéns. Tamo junto e, é só o começo. Vamos pra cima.